Olá, começa agora mais um programa da TV do Complexo de Saúde, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da FAEPA. O assunto hoje é medicamento. O medicamento que será consumido no futuro está sendo testado hoje no Hospital das Clínicas, com o apoio da Unidade de Pesquisas Clínicas, que foi criada em 2007 para alavancar esse processo no hospital. Eu vou conversar com o coordenador da UPC, o médico e professor da USP, Eduardo Coelho. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, obrigado pelo convite. O que é UPC? O UPC é uma sigla da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital. Ela é um local em que a gente centraliza as pesquisas feitas com seres humanos no Hospital das Clínicas. Elas envolvem tanto pesquisas com medicamentos, quanto pesquisas com doenças ou com equipamentos para a saúde ou ainda com vacinas. Então, a ideia da Unidade de Pesquisa Clínica é acolher o voluntário de pesquisa clínica que ajuda nesse processo de desenvolvimento desses medicamentos ou equipamentos ou vacinas. Bom, eu fiz um levantamento aqui lá na UPC, em 2015, são 49 medicamentos sendo estudados pela indústria e 15, não posso chamar de medicamentos ainda, né? Qual é o nome correto para essa fase? Não, pode ser chamado de medicamento. Então são 49 medicamentos da indústria e 15 pesquisas feitas por acadêmicos. Sim. Esses medicamentos entram nesse processo de teste. Que fase é esta? Então, o medicamento, para ele chegar no mercado, ele demora muitos anos para ser desenvolvido. Desde a descoberta dele, né, da descoberta do princípio ativo, que nós chamamos de fármaco, até ele chegar ao mercado, demora em média 15 anos de desenvolvimento. É um tempo bastante prolongado. As pessoas não têm muita ideia de que demora tanto tempo assim para que o medicamento possa ser produzido. Mas é importante que elas entendam que o processo é lento, porque é preciso garantir que o medicamento, quando ele chegue no mercado e vai ser vendido, que ele tenha a garantia de que ele não vai fazer mal para a saúde, ou que os efeitos indesejados do medicamento sejam bastante conhecidos, ou sejam razoavelmente bem conhecidos. Então, é por isso que os testes são longos. Grande parte do tempo que o medicamento é testado, ele é testado ainda em animais. Então, o medicamento é desenvolvido no laboratório, a partir daí são feitos vários testes preliminares que gastam 5 ou 6 anos para se conhecer bem o efeito que ele pode fazer, quais as propriedades que aquele medicamento pode ter para o tratamento de saúde, até que se atinja a fase de pesquisa com seres humanos. A primeira fase, a primeira vez que a gente usa o medicamento em humano, é chamado de fase 1. Nesse momento, a gente usa normalmente voluntários sadios, então não são pacientes, são pessoas saudáveis, que são expostas a esse medicamento para que a gente conheça como ele é distribuído no organismo, ou seja, uma vez que ele entrou no organismo humano, como ele se distribui nos tecidos, como é que ele consegue se distribuir para o sangue e para os demais órgãos do voluntário. E a gente faz análise para saber quanto tempo ele demora para ser eliminado e qual o mecanismo que ele é eliminado do organismo. A gente chama isso de processo de farmacocinética. Então, nos primeiros estudos é feito com voluntário sadio para saber isso. No segundo momento, a gente já usa voluntários, mas num número muito pequeno de pacientes, para saber a melhor dose e o melhor jeito de tomar o medicamento. Quando ele chega para venda, né, a pessoa sabe que vai ter que tomar de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas, e para se chegar a essa conclusão foi feito um teste. E é nessa fase, na fase 2, que esse teste é feito. Finalmente, uma vez que se definiu como vai ser usado o medicamento, de que jeito, qual a posologia, qual a dose, aí se parte para os estudos de fase 3. Agora um volume grande de pacientes com a doença vão ser tratados. E o tratamento vai ser comparado com o melhor tratamento que tem para aquela doença, para saber se o medicamento consegue agregar algum valor para o tratamento. Então, nesse ponto é que a gente mais tem projetos no UPC. São esses estudos que já estão sendo realizados com os doentes. Na realidade, normalmente a gente convida os pacientes do hospital, que estão em tratamento, para fazer um tratamento inovador. Quer dizer, ele tem uma doença, o tratamento está acontecendo e a gente vai comparar com um tratamento novo para saber se esse tratamento novo é melhor. Essa é a fase 3. Essa é a fase 3 e é a grande parte dos estudos que a gente faz. A fase 4, hoje ela tem um número menor de estudos que a gente realiza, mas a fase 4, normalmente o medicamento já foi lançado no mercado, então é um medicamento que está sendo vendido. E o que a gente vai testar?
a gente vai testar a segurança, que nós chamamos, o perfil de eventos adversos. Então é importante, muitas vezes, conhecer eventos adversos que são mais incomuns. Para isso, precisa testar num volume grande de pacientes. Aí são feitos os estudos de fase 4. Então, é para se conhecer um pouquinho melhor o medicamento. Ou ele já está lançado e a gente quer agregar algum valor na bula. Por exemplo, ele foi lançado para uma doença, mas se mostrou no uso comum que ele pode ser usado para outra doença. Então, aí é feito um estudo já com o medicamento no mercado para poder agregar aquela nova indicação na bula do remédio. Bom, vamos voltar aqui. A fase 3 é a maior quantidade hoje na UPC. Sim, são o maior volume de estudos que nós temos. O professor Eduardo Coelho foi o primeiro coordenador da unidade de pesquisas clínicas, depois ele saiu, voltou recentemente. Então o senhor tem uma experiência muito grande nessa área. Qual é a porcentagem de medicamentos testados na UPC que de fato vão para o mercado e aquilo que promete executam? Tá, que a grande maioria que a gente testa vai para o mercado. É muito difícil, poucos medicamentos são recusados pelos que a gente testa. Por quê? Porque normalmente o Brasil ele tem um processo de incorporação de novos medicamentos um pouco mais lento do que acontece no primeiro mundo. Então, usualmente, alguns medicamentos que estão sendo aqui feitos, fase 3, já estão sendo comercializados, por exemplo, em alguns países da Europa. Portanto, a ideia de que eles vão ter sucesso já aconteceu. Em alguns outros projetos muito inovadores, a gente tem medicamentos que ainda estão sendo testados ao redor de todo mundo ao mesmo tempo. Isso é mais incomum acontecer no país. Por que é mais incomum? Porque a regulação no Brasil é extremamente lenta. Hoje nós somos o segundo país do mundo mais lento em relação à documentação para se iniciar um projeto de pesquisa. Os nossos comitês de ética são lentos, são morosos. O Brasil tem um comitê de ética central, diferente da maior parte dos países, onde os comitês são independentes. Então aqui primeiro precisa um projeto ser aprovado por um comitê de ética do próprio hospital, para depois ser aprovado por um comitê federal, que fica em Brasília. E em paralelo, ainda a necessidade de ser aprovado pela Anvisa, que é o órgão regulador do registro ou da vigilância sanitária dos medicamentos. O processo todo hoje tem demorado cerca de 12 a 15 meses. Então é um tempo extremamente longo, né? Só perde para a China. A China é o país mais lento nesse aspecto, dada a burocracia do país. Isso prejudica a sociedade, né? Prejudica a sociedade, prejudica o desenvolvimento dos medicamentos no país, prejudica o lançamento. Há um outro problema também. O grande consumidor de medicamento no país é o Estado. Os medicamentos, não muito tempo atrás, os medicamentos passaram a fazer parte do rol de saúde, como um entendimento completo. Quando o SUS foi criado, os medicamentos não eram fornecidos de forma gratuita. Na verdade, se fornecer saúde, o medicamento era comprado pelos pacientes. Ao longo do tempo do SUS, o SUS foi cada vez mais fornecendo medicamentos de forma gratuita. Só que os medicamentos muito novos, eles são muito caros. E o orçamento do Estado não permite que você forneça. Então há um tempo também para que esse medicamento novo seja considerado custo efetivo e que o SUS passe a incorporá-lo na lista de medicamentos que são fornecidos de forma gratuita. Isso promove dois grandes problemas. O primeiro, que desencoraja um pouco a indústria inovadora a lançar um produto aqui, já que ela sabe que o tempo que ela vai demorar para conseguir que esse medicamento seja consumido vai ser muito longo. O segundo, e é um problema que eu diria que é muito sério no país, é que quando o medicamento é muito bom e ele ainda não está na lista do SUS e ele está no mercado, os pacientes acabam usando uma via judicial para conseguir o medicamento. Então hoje um volume de ações judiciais é enorme. E aí você perde a oportunidade, primeiro, de conhecer de fato a melhor indicação para aquele medicamento novo. Segundo, você joga no judiciário a ideia de que é o juiz é quem tem que determinar se aquele tratamento é melhor ou não, e ele não é a pessoa mais adequada para isso. Então a gente tem ainda esse tipo de problema. A Anvisa, esse ano, soltou uma regulação prometendo que ela ia demorar no máximo 6 meses para analisar os projetos de pesquisa fase 3, que são esses que nós estamos comentando, que trazem a inovação. E que se ela não fizesse isso, a indústria estaria autorizada para fazer os testes, mesmo sem o aval da Anvisa, nesse período. Então a gente imagina que talvez isso já dê uma certa inovação. E há uma discussão na CONEP, que é esse órgão federal, para se dar autonomia maior para os CEPs. Então também é um outro ponto que eu acredito que pode trazer benefício para esse processo. Mas no momento a situação real é essa. Professor, eu queria voltar à pesquisa, à terceira fase que o senhor está falando. Qual é a segurança do paciente quando ele aceita ser voluntário de uma pesquisa?
Então, essa foi uma das grandes ideias da unidade de pesquisa clínica, porque é um local em que o voluntário ele tem a máxima proteção possível. Ele é atendido num setor separado do hospital, com uma equipe fixa e dedicada para ele. Então, diferente do atendimento que acontece nos ambulatórios, onde usualmente o paciente é atendido por médicos diferentes a cada visita, a cada retorno, dentro da unidade de pesquisa clínica ele é atendido sempre pela mesma equipe. Segundo, que esse voluntário ele tem acesso para o Hospital das Clínicas 24 horas por dia. Também é diferente do nosso outro paciente de atendimento usual, onde se ele houver uma emergência, uma situação de urgência, ele deve procurar o SAMU, né, no caso, e o SAMU vai fazer uma regulação para dizer para onde esse paciente vai ser atendido. No nosso caso, nós temos uma retaguarda de emergência só para pesquisa, que fica num setor específico do hospital. A equipe nossa é dedicada para o voluntário. Então, além do médico, além do atendimento médico, a equipe de enfermagem e a equipe que nós chamamos de coordenadores de pesquisa, ela atende o paciente ao mesmo tempo. Então esse paciente ele é muito acolhido do ponto de vista de cuidados. Ele é orientado a qualquer coisa que ele sentir, absolutamente qualquer coisa, mesmo que ele ache que não tenha nada a ver com o remédio que ele está tomando, que ele procure a unidade com retorno mais precoce. Então nós garantimos muito a segurança do paciente. Ele é muito monitorado, ele é vigiado de maneira muito mais intensa do que um paciente que usa um medicamento que já é conhecido. Hoje, o senhor tem ideia de quantos pacientes participam dessas 64 pesquisas envolvendo medicamentos? É difícil dizer para você, porque cada protocolo desse tem um volume de pacientes muito diferentes. E além desses projetos, alguns desses projetos que não são exatamente para medicamento, mas são para conhecimento de doenças, alguns desses projetos não envolvem medicamento que estão dentro do OPC. Eles têm um volume muito alto de pacientes. São projetos que a gente chama de epidemiológicos, onde a gente quer saber fatores que podem facilitar ou dificultar o aparecimento de uma doença futura. Esses projetos, por exemplo, que não são os de medicamento, eles agregam 4 ou 5 mil pacientes. Então o volume é muito alto de voluntários. A gente tem voluntário de pesquisa todo dia na unidade sendo atendido. Então o volume que a gente atende de pacientes é alto. Professor Eduardo Coelho, qual foi a importância da UPC, a Unidade de Pesquisas Clínicas, ou qual é a importância da UPC para o desenvolvimento dessa medicação e para a instituição Hospital das Clínicas? Bom, em primeiro lugar, assim, para o desenvolvimento é fundamental. É preciso que a gente tenha unidades que testam os medicamentos e que essas unidades tenham alto padrão de qualidade. A nossa, certamente, é uma das melhores do país nesse aspecto. Ela é muito bem estruturada, as pessoas que trabalham na unidade são muito bem treinadas e continuamente treinadas, e nós somos certificados, ou seja, nós somos auditados pelas autoridades que fazem pesquisa no mundo inteiro. Então, a autoridade americana vem auditar aqui o hospital e aprovou o hospital. A autoridade europeia já veio aqui e aprovou o hospital. E mesmo a própria Anvisa já veio aqui algumas vezes e aprovou o hospital nos processos de pesquisa. Portanto, assim, o Hospital das Clínicas ele ganha. E quando ele monta uma unidade dessa, ele traz essa filosofia de trabalho para os outros setores do hospital. Então ele contamina o hospital com atendimento de alta qualidade. Porque a pesquisa exige isso. Ela é muito exigente quanto à qualidade do atendimento. Segundo, que é uma vantagem para o paciente do hospital. Por exemplo, doenças raras ou doenças em que o tratamento que já foi feito para um paciente e não resultou efeito, esse paciente tem uma oportunidade de receber um tratamento novo que eventualmente pode funcionar para ele. Então, para o paciente é uma esperança. Particularmente pacientes com doença muito grave ou doença muito rara, onde o tratamento disponível ainda é bastante limitado. Então isso é muito positivo para os voluntários que participam. Eles têm uma oportunidade de receber um tratamento novo e têm um benefício direto do tratamento. Bom, professor, quer acrescentar? Assim, Pode acrescentar. Eu ia acrescentar mais a parte que a unidade ela ajuda também na parte gerencial do hospital, porque nós conseguimos, com uma unidade dessa, passar a registrar quantos projetos de pesquisa o Hospital das Clínicas executa, que é um outro indicador importante. Antes da unidade, as pesquisas do hospital sempre foram feitas pesquisas no Hospital das Clínicas. O hospital é um hospital escola, está vinculado à Faculdade de Medicina, então várias pesquisas foram desenvolvidas ali dentro e ainda são. Só que era muito misturado com o atendimento. Então a gente não conseguia fazer um registro muito claro de quantas pesquisas existem por ano, quantos pacientes estão em pesquisa. Então a unidade ela consegue gerenciar esse projeto. Então acho que é uma outra grande vantagem para o hospital. Bom, nós vamos voltar a falar sobre medicamentos, porque
a população inteira toma medicamento. Sim. E o Hospital das Clínicas, através da UPC, é uma das unidades no Brasil que faz pesquisa com todo o cuidado que o professor Eduardo Coelho falou aqui nessa entrevista. Professor, obrigado. Espero que o senhor volte mais vezes. Obrigado pelo convite, será um prazer. Termina aqui mais um programa da TV do Complexo de Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e da FAEPA. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo.